E agora vamos ao Teatro Vira da Lata conferir o espetáculo Depois daquela Viagem, que conta a história de uma adolescente que contraiu o vírus HIV durante a sua adolescência, num relacionamento com seu namorado, e ela não usou preservativo. Gente, a direção é de Abigail Weiner e o autor desse espetáculo é o nosso querido Dibi Carneiro Neto. Confira bate-papo com o diretor e autor no Cinecultura e saiba mais dessa história e vai conferir de perto essa peça, hein? Hoje no Cinecultura temos a peça Depois daquela Viagem. Tenho ao meu lado a Abigail Weiner e o nosso querido Dibi Carneiro. Bem-vindo mais uma vez ao Cinecultura. Obrigado, o prazer é todo meu. Que delícia, divulgar teatro é sempre bom. Precisamos divulgar o teatro, porque o teatro é que retrata a vida de cada um, a vida de uma pessoa que a gente nem imagina. Ele está no palco. É ou não é, Abigail? Bom, teatro, não tem o que se falar do teatro. A gente precisa tá nele, fazer, assistir. A gente tem que estar aqui. Aqui é um lugar da gente. A peça, depois daquela viagem, ela traz é uma história autobiográfica, né? E da Valéria Polizzi, uma história, eu li o release, não assisti a peça, eu sei que é a segunda temporada, a curiosidade de marcar, de cancelar as outras duas pautas para ficar é imensa, mas eu não posso. Antes de tudo, eu tenho que voltar mesmo, eu gostaria que você começasse, Dibi, como que foi fazer essa adaptação, um texto, um assunto tão atual e, antes de tudo, com essa necessidade de a gente conversar com o público jovem hoje sobre o HIV de alguma forma. Verdade. É uma pena que seja tão atual ainda esse tema, né? Porque enfim, é necessário demais, e não só por causa de HIV, né? De todas as doenças sexualmente transmissíveis, o uso da camisinha, a geração atual não descuidar disso. Essa peça é muito isso também. A gente se preocupa muito em não fazer campanha no palco, não é isso a ideia, né? Porque não é teatro, é uma coisa, não é a função, mas é a mensagem de uma forma ou de outra que a peça passa e é muito importante continuar falando disso para essa atual geração. As pessoas todas precisam sempre lembrar. E a história da Valéria é uma coisa que é uma história de vida. É isso que me interessou nesse livro desde o começo, porque é uma peça que fala mais de viver do que de morrer. É uma peça que a Valéria contraiu esse vírus numa época mais difícil possível da doença, que era o comecinho, que ninguém tinha informação, que as pessoas achavam que iam morrer, e muita gente morreu. É a época que eu vivi do HIV, né? Nossa, na minha adolescência que surgiu o HIV, com aquela história do câncer gay, e eu estava com 14 anos, 14 para 15 anos, e eu me bati com aquilo, primeiro pela minha sexualidade, segundo pela discussão, né? A gente é atacado de duas formas, de algum jeito disso. Como que foi trazer essa história de uma forma, mantendo o humor que você manteve em cena, Abigail? Olha, bom, aí vou elogiar o Dibi, viu? Porque posso elogiar? Então é o seguinte, ele fez uma sacada muito boa, que ele pegou o personagem Valéria, dividiu em 3 aspectos da Valéria. Então a gente vai andando na história dela com muita rapidez, muito fluido tudo, e isso faz uma grandiosidade como dramaturgia e como espetáculo. Quando a gente foi falar, vamos fazer essa peça, eu falei, eu não sei se eu quero esse assunto. Aí eu vi o texto do Dibi, realmente eu me apaixonei. Aí falamos, como é que nós vamos fazer isso com essa leveza, com esse cuidado? Porque a questão do HIV, e a questão do preconceito, se a gente não tiver cuidado, está todo mundo com problema. Dentro né? do mesma. E a gente fez o espetáculo com muito cuidado também. A gente fez de um jeito que a gente pudesse abraçar esse tema e não ficar na morte, né? Ficar na vida e ficar no despertar para uma coisa muito séria, né? Muito triste, a sexualidade está ligada a isso, né? Então, e uma coisa tão importante na vida das pessoas. Uma adolescente descobrindo o mundo, descobrindo essa questão, está se abrindo até para a vida sexual dela iniciando, né, Dibi? Verdade. A sensação que eu tive lendo o livro também
é que ela, quando recebeu essa notícia, naquela época, ela se esfacelou em pedacinhos. Não precisa você descobrir que você é soro positivo. Qualquer notícia forte na sua vida, você se desmancha em pedacinhos e tenta se reconstruir. Aí que veio a ideia de fazer as 3 Valérias em cena. A Valéria, que é a da infância, com as memórias, as brincadeiras, porque nessa hora a gente quer correr para o colo do pai e da mãe mesmo. A Valéria dos médicos, que ela teve que criar uma couraça, uma persona para ela de enfrentar esses médicos o tempo todo. E os próprios médicos na época não sabiam como lidar. Ela passou por situações, você vai ver na peça, que os próprios médicos não sabiam como conversar com as pessoas que chegavam com esse assunto, com esse vírus. E a terceira é a Valéria da vida, a Valéria que quer viajar, que quer namorar, que quer fazer, que quer que a vida siga. Expectativas dela. Né? E aí foi isso que aconteceu. Aí viraram três Valérias e que ao mesmo tempo é uma só que vai para a vida, né? Depois daquela viagem que ela fez e que tudo aconteceu. Abigail, a segunda temporada do espetáculo, e até você fala que o espetáculo está mais amadurecido, né? Realmente uma temporada, nenhum dia é igual ao outro de apresentação, não se fala em teatro. Mas o que você sentiu nessa reestreia agora? Olha, então, aí a gente fez algumas modificações, né? Então a gente fez uma nova leitura do texto. Uma nova leitura, e foi muito agradável fazer essa nova leitura. Eram outros atores, como a gente passou um tempo já faz uns 6 anos que a gente montou, alguns atores ficaram, os mais adolescentes ficaram, e a gente fez então agora esse espetáculo com 7 atores. Agora eles correm para um lado para o outro sem parar, para contar a história da Valéria. E o que eu primo assim na questão, quando eu estou com um elenco, é que a gente tem que aprofundar muito o assunto antes mesmo de entrar em cena, para a gente poder entender essa dramaturgia com mais sabedoria, com mais profundidade e com laboratório. E o humor, que a gente é muito bom no texto, a gente conserva alguma coisa, não sei se a gente não vai conservar uma coisa ou outra, mas a gente mudou a trilha. Ele quer ver hoje? Eu não vi. Eu não vi, mano. Esse ainda não. Não. E aí a gente mudou a trilha também, a gente pediu para ler Mihanovic. A cara do Dino, o que eu vou encontrar em cena? Mais ou menos. Eu tô curioso, mas ao mesmo tempo, na outra vez foi assim também. O elenco te contamina com uma vontade de fazer uma animação. Eles estão já há um tempo nas redes sociais agitando de um jeito e falando e chamando as pessoas, que isso te anima muito a confiar que é um trabalho bom, porque eles estão completamente entregues, né? E isso é o que interessa no teatro. Abigail, como que o público reage? Como que você sentiu na primeira temporada? Como que foi o feedback da plateia? Era a nossa grande questão, se o adolescente ia gostar, né? Exato. E aí a gente, na estreia, tudo bem, são os amigos, a gente fala, bom, uma parte a gente já entendeu que deu certo. Aí nós tivemos o primeiro crítico no texto, né? Também já tô... Na primeira fileira. Digo, você estava na primeira fileira, não estava? Na primeira. Tadinho dos atores. Os atores até recuaram, acho que 50 centímetros das marcas. Tava ele lá. E aí nós tivemos o primeiro espetáculo adolescente. E a gente, todo mundo em silêncio. Eles riam bastante, né? Tinha uma coisa assim muito forte, mas a gente não sabia. Aí terminou o espetáculo, aí eles aplaudiram e ficaram em pé e aplaudiram muito tempo. A gente falou, ufa! Chegamos no objetivo também, porque a gente quer fazer arte e tudo, mas a gente tinha esse foco do adolescente, né? Agora é uma peça que todo mundo gosta, não é só adolescente, não. As pessoas vêm, se sensibilizam muito. É uma realidade que ela tem que ser discutida, tem que ser levada para todos, porque o novo adolescente, porque na minha época nós tivemos uma instrução, hoje a proposta é outra e temos que alcançar esse público de alguma forma. Existe essa função social, né? Com certeza, e nesse momento desse país é muito importante. E a gente ampliou o texto para outros tipos de preconceito e de bullying que as pessoas sofrem na vida, não só a questão da sexualidade, mas de gênero, de raça, enfim, de profissão, de tudo, de classe social. Então,
o texto passa por todas essas questões, é uma juventude falando desses assuntos, então é muito atual. Muito mais atual agora até, né? Se a gente for pensar, parece que agora está mais atual do que quando a gente montou antes. O elenco mudou o elenco, como que ficou? Então, alguns ficaram e a gente convidou outros para fazer. A Maria Bia vai para Valéria 1, né? Você está sabendo? Eu sei que ela vai ser, ela não... Ai, é ótimo essa conversa de bastidores. Que é a hora que você tá sabendo? Não, eles vão contando no Instagram, eles contam tudo, a gente fica sabendo. Então a gente fez aí um formato, quero ver se vai rolar. E a gente está muito contente com a moçada que veio, a companhia Encontro em Cena, né? A gente agora tem uma companhia que é Encontro em Cena, que tem a ver com esse tipo de trabalho que a gente pode aprofundar muito, muito, muito e se fica muito tempo junto. Que, aliás, foi uma coisa muito interessante do outro, que a gente não imaginava que nós íamos ficar tantos anos com um elenco que eram de 14, né? 14, o primeiro elenco? É, tudo culpa da dramaturgia dele. Dobro do diabo. Por isso que eu não sei o que ela fez agora. Pra cortar metade. Cadê meu texto? Eu fico imaginando o jantar de hoje à noite, que depois do espetáculo vai todo mundo jantar. Vem aí também. Eu quero... A Valéria vem também? Já. Ai, que delícia, delícia. Gente. Então, é isso aí. Nós vamos ver agora aí, agora vamos ver depois o que o Dibi acha. Não pode ir, não pode. Quem tá ansiosa. Olha só, não tem jeito. Rola aquele friozinho. Dá o friozinho em todo mundo, até em mim. Fiquei lá quietinho na minha casa, não sei de nada. Olha, os dois fizeram a mesma resposta. Falei, Dibi, queria tanto que você gostasse. Ele falou, eu também. Ai, que medo! A Valéria é igual. Eu falei, Valéria, eu queria, olha, tu mudei, eu queria que você gostasse. Falei, eu também. Tô bem ansiosa para gostar. Ai, que delícia. Bom, gente, você que tá em casa, então, Teatro Vira da Lata, lugar lindo. Olha, Alexandra Golec, parabéns mais uma vez pelo que ela fez. Um teatro maravilhoso, São Paulo, como sempre, ganhando novos espaços teatrais. E para você que está em casa, vir conferir Depois daquela Viagem. Passa o serviço para nós. Serviço. Sábado e domingo, 18h30, Teatro Vira da Lata. Maravilha. É isso. Direção de... Abigail Wimmer. Adaptação do texto? Dibi Carneiro Neto, baseado em Valéria Piazza Polizzi. E elenco? Tá Maria Bia. Não, tá tudo certo. Ah, tá aí tudo aqui, aí. Lá, vamos lá. Maria Bia, Nayara de Castro, Tatita Mayumi, Vini, Bruna Luiza, Eduardo Lousada, Eliote Tosta, Mariana Dias. Esses aqui também estão juntos, mas vão substituir, né, o Lucas Martinez. O Kleber fez o figurino, dessa vez. Montanheira. Fiquei sabendo agora, o Kleber é maravilhoso. Maravilhoso. O Ale Mihanovic, a trilha. A Débora está com a gente nas mídias sociais, Dietrice. O Pedro, aí tá todo mundo, a Françoise que estava antes, o Fred, a Alcione está na direção de produção. Que é a Abigail 2. Abigail 2, isso mesmo, gemíssima. Alcione 2, né? Elas são gêmeas, gente, por isso. A Cine de Castro fez a direção de ator, que também fez antes. A Raíssa está tomando conta da produção. E o nosso Dibi daqui. Nosso querido Dibi. Quer saber mais? Acesse o site Vira da Lata, todas as informações, datas, horários e ingressos lá. Obrigado, gente. Obrigado, Dibi. Obrigado, Abigail. Obrigada.